Bom dia, pessoal. Como é que tá todo mundo? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Ontem eu recebi uma mensagem que me deixou muito alegre. Um de vocês me passou uma mensagem dizendo que estava sentindo saudades das minhas aulas. E isso me incentivou a colocar esse vídeo para publicação. Então, a partir de hoje, nós teremos sempre a produção e a publicação de um vídeo desses para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre introdução à citologia. Então, o que é a citologia? Citologia é o ramo da biologia que se atém a estudar a célula, tá? E esse estudo, ele só foi possível graças à invenção do microscópio. Então, graças a Schwann e Schleiden, eles foram os primeiros pesquisadores a descreverem as células em animais e vegetais, e isso deu suporte à criação da teoria celular, tá? E nós já sabemos que as células são as unidades estruturais e fisiológicas básicas que compõem todos os seres vivos e que servem de tijolos de construção para organismos mais complexos, como, por exemplo, nós, seres humanos. O estudo das células se tornou possível graças ao invento dos microscópios. Tá? E quando a gente fala de microscópio, nós temos dois tipos de microscópio: os microscópios ópticos e o microscópio eletrônico. Tá? O microscópio óptico, ele pode ser classificado em dois tipos: os microscópios ópticos simples, que se utilizam apenas de uma lente, e o microscópio composto, tá? Como exemplo de microscópio simples, nós temos a lupa, que nos permite ver a estrutura das células vegetais, dos parasitos, dos insetos, e que é muito utilizado pelos ramos da botânica, zoologia e parasitologia. Já os microscópios compostos, eles adotam a combinação de um sistema de lentes. Então, eles possuem uma parte que é chamada uma porção mecânica, que dá suporte à porção óptica, e uma porção óptica, tá? Onde tem o conjunto de lentes, as oculares e as objetivas, e também o condensador e o diafragma, e a lâmpada, que é a fonte de luz. Todo o resto, composto por braço, revólver, parafuso macrométrico, parafuso micrométrico, canhão, pinça, platina, fazem parte da porção óptica dos microscópios ópticos. Nós temos, a partir de 1931, a invenção dos microscópios eletrônicos. E qual é a diferença de um microscópio eletrônico para um microscópio óptico? É que o óptico, ele gera imagens de até 1000 vezes de ampliação. E o eletrônico gera imagens mais nítidas, mais detalhadas, 90 vezes mais do que o microscópio óptico, tá? E outra diferença, microscópio óptico, ele utiliza fonte de luz, e o microscópio eletrônico, ele utiliza o que a gente chama de feixe de elétrons. Entre os microscópios eletrônicos existem dois tipos:
o microscópio eletrônico de transmissão, que é chamado de MET, e o microscópio eletrônico de varredura, que é chamado de MEV. E com base na observação das células dos organismos, graças aos microscópios, se pode chegar à conclusão de que existem diversos tipos celulares. Esses diversos tipos celulares são agrupados em dois grandes grupos. O grupo dos seres procariontes, que possuem células procarióticas e desta forma são seres unicelulares, que possuem algumas características que permitem divergir da célula eucariótica, como, por exemplo, a ausência de uma carioteca, de uma membrana nuclear, tá? E a ausência de organelas, visto que nas bactérias nós temos presença apenas dos ribossomos, tá? Então, a estrutura de uma célula eucariótica é composta por parede celular, membrana plasmática, o DNA que está na região de nucleóide, os ribossomos e o citosol, que é a parte líquida que preenche a célula. Já as células eucarióticas, elas estão presentes em fungos, animais, vegetais, protozoários e algas, tá? Tem como principal característica a presença de membrana nuclear, ou seja, a presença de carioteca, tá? Então, nós temos a presença de um núcleo bem desenvolvido, de organelas como o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, as mitocôndrias, os peroxissomos, os centríolos, às vezes o complexo de Golgi, tá? E o que é bem importante é que na célula animal eu tenho centríolos, mas na vegetal esses centríolos são ausentes. Então, a célula animal é a célula mais organizada, é uma das células mais organizadas que existem, tá? Então, ela não tem parede celular, ela tem membrana celular, núcleo com nucleolo, vacúolos digestivos, que são os lisossomos, tá? Citoplasma, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, tá? E a célula vegetal, ela tem parede celular, mas é importante que fique bem claro para vocês que a parede celular das bactérias é formada por peptídeo-glicanos. A parede celular dos vegetais é formada por celulose. E a parede celular dos fungos é formada por quitina, tá? Então, o que difere uma célula eucariótica animal de uma célula eucariótica vegetal? A vegetal, ausência de nucleolos, ausência de centríolos. E a vegetal apresenta ainda cloroplastos e vacúolo, tá certo? E aí, agora a gente vem falar da teoria endossimbiótica. O que essa teoria nos explica, tá? Essa teoria foi postulada em 1981 pela equipe da doutora Lynn Margulis, tá? E nos diz que nós, seres eucariontes, somos
provenientes de um ser procarionte, que durante o processo evolucionário foi absorvendo outros seres procariontes, tá? Então, um ser procarionte ancestral convivia em um processo chamado de simbiose com outros organismos procariontes, que eram aeróbios, ou seja, produziam para se multiplicar, precisavam estar na presença de oxigênio, e também com seres procarióticos fotossintetizantes. Então, com o passar da evolução, a membrana plasmática ela foi sofrendo invaginações até que conseguiu-se chegar em um ser que tinha carioteca. Este ser acabou absorvendo bactérias, seres procariontes aeróbios, e daí se deu a origem das mitocôndrias, e também começou a absorver posteriormente organismos procariontes fotossintetizantes, dando origem então para os cloroplastos. Então essa teoria, ela reforça o surgimento dos seres eucariontes originados por organismos procariontes ancestrais, tá? E isso é comprovado ao se analisar por microscopia eletrônica as mitocôndrias das células animais e os cloroplastos das células vegetais, pois ambos têm DNA próprio, em formato circular, o que lembra o DNA dos organismos procariontes, e também pela forma como essas organelas elas se dividem por fisão binária, ok? Igual às bactérias. Então, é isso, pessoal. Então, o capítulo 4 está estudado. Façam as atividades do livro, das páginas 67 a 70, e temos Web Exercise. Então, acessem aí o link que está aqui para vocês e respondam a atividade.